Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Bem, eu estou aqui para poder recapitular alguns episódios até um pouco constrangedores de se lembrar, alguns episódios um pouco constrangedores de eu lembrar aqui. E lá no passado, quando eu era ancião, né, novo, e até um pouco antes, quando eu era servo ministerial, com aquele espírito fervoroso, fanático, né? Aquela pessoa que entrou na organização, eu queria progredir, eu já era servo ministerial, com um ano de batismo eu já estava dando vários discursos públicos, dirigindo estudo de livro, de congresso, uma reunião de 1 hora eu dirigia já. E então todo aquele entusiasmo, né? Levar a mensagem para as pessoas e dar discurso em outro estado, olha que legal. Então, a organização dos anos 90, Torre de Vigia, tinha uma áurea, né, um espírito, assim, os irmãos, os jovens principalmente, muito fervorosos, muito ativos, era uma coisa assim, contagiante, né? E nesse espírito contagiante, muitos de nós éramos levados ao fanatismo, como aconteceu comigo, né? Vou falar pela minha experiência. E nessa leva de fanatismo, de achar que a organização é maravilhosa, o corpo governante realmente são homens inspirados, chegava ao ponto de comparar os membros do corpo governante aos apóstolos lá do primeiro século. Olha só, a elevação que nós fazíamos, eu, falando de mim, fazia a respeito desses homens, né? Eles são como os apóstolos, assim como os apóstolos no primeiro século são o corpo governante hoje em dia, aquela coisa toda. E algumas publicações traziam informações, orientações. Hoje, olhando com uma maturidade bem, né, com os olhos mais abertos, com a mentalidade mais madura, assim, com um olhar mais analítico, mais frio, mas calma aí, vamos analisar isso aqui com calma, não vamos receber isso como verdade sem antes examinar, vamos passar no filtro da razão, da lógica, do que a Bíblia diz e ver se faz sentido ou não. Bom, algumas coisas, por exemplo, como palavras, simples palavras, interjeições, que são comuns de nós falarmos, né? Às vezes a gente fala, que droga, né? É uma interjeição, a gente fala assim, meu Deus, é um espanto, né? É uma interjeição. Quando você fala, meu Deus, você não está se referindo a Deus de fato, você só está mostrando um espanto, falando, que isso? É a mesma coisa, quer dizer mais ou menos a mesma coisa, só que você usa palavras para expressar esse espanto. Nossa Senhora, meu Deus, cruz credo. Que isso? Deus me livre. São interjeições. E interessante que tinha um manual da escola do Ministério Teocrático, o antigo, que eu utilizava. Eu cheguei a utilizar e dirigir a escola com ele por muitos anos, até chegar o novo livro, Manual da Escola, que nós passamos a usar, se eu não me engano, no ano 2003, chamado Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, que substituiu esse menorzinho. Esse menorzinho era interessante que ele tinha lá, né, as características de oratória, diversas características de oratória, que fala de modulação, ênfase segundo sentido, gestos, né? Expressões faciais, uso de perguntas, raciocínio lógico e tudo mais. Mas na página 56, no parágrafo 11, tinha uma parte que falava a respeito de certas linguagens irreverentes. Na verdade, eu imprimi aqui o capítulo inteiro. É o uso diário de boa linguagem. É o capítulo 11, que, né, aborda aí, eu vou destacar especialmente o parágrafo 11, que está na página 56. Mas aqui, só passando rapidamente o olho pelo capítulo 11, ele fala sobre o uso diário de boa linguagem. O que tornará a nossa maneira de falar agradável a Jeová. E aí fala que é importante nós escolhermos as palavras certas, sabermos falar corretamente, né? Palavras de baixo calão, por exemplo, não são palavras agradáveis para nós usarmos no nosso dia a dia. Infelizmente, aqui no Brasil, é muito comum pessoas, no meio de uma frase, soltar lá uns 3, 4, 5 palavrões, né? O que torna bem desagradável. É como se você estivesse comendo uma comida gostosa e de repente mastigasse uma pedra, ou várias pedras, né? Para mim, eu sinto assim. Eu sinto dessa forma. Palavras de baixo calão, palavrões, né? Palavras chulas e que são bem desagradáveis para os ouvidos. Que dirá, né, para repeti-las, então.
Então, para mim, é a mesma coisa que estiver comendo a comida e ficar mastigando pedras. Que torna desagradável. A conversa já muda, né? Ficar ouvindo pessoas falando e xingando ao mesmo tempo é muito horrível. Então, ao se familiarizar com a boa linguagem, isso tudo faz parte da nossa personalidade. Tudo isso aqui é muito bom. Aumente seu vocabulário, né? Leitura, a pessoa que lê bastante, começa a expandir, né? Começa a criar um cabedal de informações, de maneiras de se expressar, de usar palavras diferentes para a mesma coisa, sinônimos, né? Expressões similares, linguagem a ser evitada. Aí já começa aqui no parágrafo 9, as linguagens a serem evitadas. Coisas que não são decentes, piadas obscenas, tudo isso aqui está correto. Agora, quando chegou aqui no parágrafo 11, os cristãos precisam ter cuidado. Aí, na minha opinião, hoje em dia, há um bom tempo atrás, já se tornou assim um tanto quanto, um pouco, sei lá, além. Vamos ver aqui, e dê a sua opinião aí, o que você acha disso? Os cristãos precisam ter cuidado em evitar linguagem irreverente. Algumas pessoas usam o termo Deus e Senhor, também Jesus e Cristo, só para dar ênfase à linguagem ou como substituto de uma imprecação, como interjeição, né? Naturalmente também são impróprias como interjeições palavras como nossa, credo, diacho, que são abreviações ou eufemismo de Nossa Senhora, credo em cruz ou cruz credo e diabo. Eu achei interessante isso aqui porque numa certa ocasião tinha uma irmã que sempre falava, né? Nossa, fulana, você tá bonita. Nossa, fulano, você se atrasou. Nossa, fulano, hoje está muito frio. Usava muito nossa, nossa, nossa. E aí o que aconteceu? Numa assembleia de circuito, olha como é que eu era fanático e chato, né? Eu acho que devia ser chato isso. Me colocando no lugar das pessoas, eu acho que eu era um chato mesmo, né? Olha que chatice. Eu levei na minha pasta, eu tinha aquela pasta grandona que a gente usava, né? Com a Bíblia, publicações, esboços, Ministério do Reino, tudo ali, Revista Sentinela, Despertar. Na pasta, eu fui para a assembleia de circuito, foi assembleia ou um congresso, mas num desses dias de assembleia ou congresso, eu levei o manual da escola. Olha que coisa, hein? Eu levei o manual da escola com a intenção de chamar a irmã para corrigi-la, para aconselhá-la amorosamente. Aí eu chamei a irmã lá na frente, nas cadeiras lá da frente. Falei, irmã, eu queria conversar com a irmã amorosamente, não é minha intenção chamar a sua atenção. Eu falei que eu tentei botar dedos, né, com todo carinho. Peguei o manual da escola, abri nesse parágrafo aqui e falei assim, olha, eu percebo que a irmã usa muito a expressão nossa, credo. E li para ela esse parágrafo aqui. Então, é só para a irmã tomar cuidado, tá? Então, esse foi um exemplo do meu fanatismo, só para você ter uma noção de como nós ficamos fanáticos e bitolados, ao ponto de corrigir uma irmã porque ela está falando nossa. Enquanto que os irmãos hoje em dia usam até mesmo a expressão Jeová, Jeová Deus, ai Jeová, como interjeição. E ninguém fala nada. Por quê? Porque está falando Jeová, está fazendo propaganda da torre de vigia, né? Toda vez que se usa a palavra Jeová é propaganda para a torre de vigia. Por quê? Porque no nome dos membros da organização tem lá o nome Jeová. Então toda vez que você fala, você faz uma propaganda para a organização. Então não é problema fazer isso. Você não pode falar Jesus. Falar Jesus acabou para você, porque não tem, né? Os irmãos não são muito fã de falar sobre Jesus, não gostam muito. Inclusive até alguns artigos da própria organização sugere que você não dê muita ênfase ao nome de Jesus nos cânticos. Você não encontra um clipe musical exaltando a Jesus, você encontra clipe musical até exaltando o carrinho de publicação, mas não exaltando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, se você botar uma camisa escrito Jesus Cristo, acabou, né? Jesus. Se você for lá para a limpeza do salão com uma blusa branca escrito Jesus, está perdido, meu amigo. Você vai ser convidado a se retirar. Pode estar escrito ali, sei lá, Corinthians, qualquer outra coisa, mas Jesus não pode, entendeu? Time de futebol, jw.org, Frederic Franz, um ex-membro do corpo governante, né? Geoffrey Jackson, a imagem do rosto do membro do corpo governante, beleza, você passa como um irmão maduro. Olha que irmão maduro e zeloso. Mas se você escrever Jesus, só Jesus salvo, você está perdido. E aí, esse foi um episódio bem interessante.
E eu trouxe ele por quê? Por causa das superstições que existem na Torre de Vigia que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não conhecem. Tem uma parte das perguntas frequentes sobre as Testemunhas de Jeová, página 62, está lá no site oficial, que pergunta assim, o que acontece num casamento das Testemunhas de Jeová? Aí tem, ó, como é a cerimônia, onde serão realizados os casamentos, quem pode assistir, o que vestir, os noivos esperam receber presentes, vão brindar. Será que as Testemunhas de Jeová podem brindar? Vão jogar arroz ou confete nos noivos? Vai ter comida e bebida? Vai ter música e dança? As Testemunhas de Jeová celebram o aniversário de casamento? Aí começa a cerimônia, né? Como em todos os lugares. Vestido de noiva, né? Véu, grinalda, aquela coisa toda, flores, aquele buquê. Geralmente tem uma daminha, né? Tem um paje, acho que o nome é esse, né? Aquele menininho que vai levar a aliança, aquela pequenininha que vai jogando pétalas pelo corredor. Toca a musiquinha de entrada, vem o pai, né, o responsável lá para levar a noiva até o noivo, tem um discurso. Então isso aí é o que acontece em geral, né? Vai lá saber quais são as origens do véu de noiva, do véu, da grinalda, do buquê, daquelas menininhas do pajem, né, das damas, que tem também as damas e os... Como é que é o nome que se fala dos rapazes que se vestem, tudo igualzinho? Não sei o nome. Onde são realizados? Geralmente no salão de festa, né? O que vestir não existe regra, né? Mas em geral as noivas usam o vestido de noiva. Os noivos esperam receber presente, é óbvio, né? Vão brindar? Não. As Testemunhas de Jeová não brindam porque esse costume começou na religião falsa. Interessante, né? Certos costumes que hoje são usados pela Torre de Vigia começaram na religião falsa. O vestido de noiva, por exemplo, né? Começou onde? O anel, a aliança, começou onde? Esse negócio de trocar aliança, fazer os votos. Onde que começou isso? As menininhas jogando pétala, daminha, dama de honra. Onde começou isso? Não começou na Torre de Vigia. A Torre de Vigia começou em 1870. A Torre de Vigia foi fundada em 1870 por Charles Taze Russell. E legalmente em 1884. 1884, isso mesmo. Então aqui eles dizem que não fazem isso, não brindam porque começou com origem pagã. No entanto, usam muitas coisas que são de origem pagã. É apenas uma contradição para ficar diferente dos outros, para dizer que eles são a única religião verdadeira. No entanto, utiliza vários objetos, várias coisas no dia a dia que começaram e têm origem pagã evidente. Os nomes dos dias da semana, todos eles, em geral, têm alusão aos planetas e deuses romanos, né? Saturno, Júpiter, e etc. Os dias dos meses, e Juno, Jano, tudo isso faz parte da adoração falsa, mas são utilizados normalmente. Nomes de estados, né? Nomes de estados lá, tem nomes de santos, nomes disso, nome daquilo, mas não tem problema nenhum. Até mesmo utilizam, como usaram por um bom tempo, um teatro com um disco solar alado na frente, que era usado esse teatro como salão de assembleias, formatura de Gileade, e lá dentro cheio de objetos da adoração falsa, né? Principalmente no ocultismo. Portanto, uma grande incoerência, uma grande hipocrisia do meu ponto de vista. Vão jogar arroz ou confete nos noivos? Outra palhaçada. Em alguns lugares as pessoas jogam arroz, confete, outra coisa parecida com os noivos, para os noivos. Acredito que isso vai trazer boa sorte, felicidade, uma vida longa para o casal. As Testemunhas de Jeová não participam de práticas que têm a ver com superstição. Isso inclui desejar boa sorte, que vai contra os princípios. Então você não pode desejar boa sorte. Um irmão Testemunho de Jeová não pode desejar boa sorte para outro, né? Pode desejar que ele se lasque, mas não desejar boa sorte. Entendeu? Vai fazer uma prova, não pode falar boa sorte, boa prova, né? Não pode. Por quê? Porque vai contra princípios bíblicos. Vai ter comida e bebida? Muita comida, muita bebida. Mais bebida do que comida, isso é normal. Vai ter música e dança? Geralmente aquelas danças que as meninas se soltam, né? Isso aí eu já cansei de ver em festinha de casamento. O pessoal aproveita mesmo. Mesmo músicas de origem pagã, do mundo de Satanás. Essas principalmente tocam. Principalmente essas tocam, né? Músicas do mundo de Satanás.
Superstições, qual é o alcance atual? Sobre as superstições, talvez muita gente não sabe sobre as Testemunhas de Jeová, na revista Despertai, de 22/10 de 1999, lá eles falam a respeito disso. Ó. Quer ver só? Olha isso. Pode acontecer em qualquer lugar, no trabalho, nas escolas, no transporte público, nas ruas, você espirra e uma pessoa que você talvez nem conheça lhe diz saúde. Tem uns que falam Deus te crie, né? Há expressões equivalentes. Por exemplo, Deus te abençoe, saúde, Deus tenha misericórdia de ti, em árabe. Pensando tratar-se de uma simples cortesia baseada em etiqueta, você talvez nunca se tenha perguntado por que em certos lugares as pessoas dizem Deus te abençoe quando alguém espirra. Às vezes o filho fala, benção mãe, Deus te abençoe. Benção pai, Deus te abençoe. No entanto, essas expressões têm raízes na superstição. Moira Smith, bibliotecária do Instituto de Folclore da Universidade Indiana de Bloomington, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, fala, ela vem da ideia de que você está espirrando, expelindo sua alma. Dizer Deus te abençoe é, na realidade, pedir que Deus restitua sua alma. Quem é que fala isso pensando nessa crendice? Quem é que fala saúde pensando nisso? Você já viu alguém falando saúde? Pergunta para a pessoa, vem cá, quando você falou saúde para mim, quando eu espirrei, você estava pensando em quê? Pergunta para a pessoa e vê se ela vai ter noção disso aqui. Olha só, que maluquice. Naturalmente, a maioria das pessoas, sem dúvida, concorda que crê que a alma da pessoa passa e aí entra no delírio, né? Aí, sobre brindar. Olha que legal. A Sentinela, de 15 de fevereiro de 2007. Embora os detalhes variem em segundo lugar, brindar com uma taça de vinho ou outra bebida é um costume antigo e bem difundido. Mas qual é a origem do costume de brindar? Nessa revista aqui, eles falam sobre o brinde, na página 30 a 31, acho que é na pergunta dos leitores. No livro, que livro é esse? LVS, não sei que livro é esse, Continue a Amar a Deus, acho que é esse, é o substituto do Mantenha-se no Amor de Deus. É correto brindar? De onde vem o costume de brindar? Alguns veem o costume de brindar em festa de casamento e outras ocasiões. Também fala sobre o assunto. E cadê? Bem, é isso. Esses são os artigos. E aí eu trouxe para vocês essa matéria aqui, essa recordação, para vocês verem até que ponto nós chegamos no fanatismo. Eu chegar ao ponto de levar um livro para um salão de assembleias para chamar uma irmã porque ela estava falando nossa. Simplesmente por isso. Fanático, chato. Era assim que eu era. Era assim que eu era e é assim que muitos ainda são. Infelizmente. Chatos, fanáticos, de galocha. Né? Você sabia desse tipo de comportamento das Testemunhas de Jeová, dessas crenças a respeito do brinde, de dizer saúde, de dizer boa sorte, Deus te abençoe, a questão de falar palavras que são interjeições como nossa, cruzes, ou meu Deus, Jeová Deus, né, que os irmãos costumam falar, que essas coisas são reprovadas pela liderança dessa organização. Você sabia disso? Tem mais algum detalhe a respeito disso que você talvez saiba e gostaria de colocar aí no comentário? Coloca, por favor, para nós enriquecermos ainda mais as informações. Quero agradecer mais uma vez aí a sua atenção. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.